Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês sobre o que é integral por partes, né? E como é que ela funciona, de onde ela vem, como é que nós obtemos o procedimento para realizar as integrações por esse método, que na verdade advém da regra do produto da derivada. Que suponha que você tem duas funções, f de x e g de x, ambas sendo multiplicadas, e você decide derivar esse produto, certo? O produto, nesse caso, a derivada do produto vai ser o primeiro, derivada do segundo, com relação a x, mais a derivada do primeiro, vezes o segundo, certo? Nesse caso, agora vamos fazer o seguinte, vamos integrar com relação a x cada um desses membros. Então nós vamos ficar com integral de dx, d dx de f de x vezes g de x, dx igual a integral de f de x, dg dx dx, mais a integral df dx vezes g x dx, certo? Eu omiti o fato de que g é uma função de x, mas sabemos claramente que f e g são funções de x, eu explicitei anteriormente, né? Deixa eu ver, peraí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos isolar esse primeiro termo, isolando o primeiro termo, e vamos simplesmente com esse resultado, certo? Que é igual a o termo à esquerda dessa igualdade, esse termo aqui, a integral dessa derivada em relação ao diferencial que está sendo calculada a derivada, é na verdade a função que está dentro do diferencial. Ou seja, claro que eu não posso dizer que esse dx corta com dx, né? Porque senão você pode fazer isso para outros casos e na verdade não vai dar certo. Nesse caso aqui, você não pode simplesmente cortar esse dx com esse dx. Isso não pode. Não, de forma alguma. Então, nesse caso, um caso particular, você pode fazer esse tipo de coisa, porque você vai ter a integral do diferencial, né? E a integral do diferencial é a função, é a própria função que está dentro do diferencial, que nesse caso é o f de x vezes g de x, aí menos a integral de df dx g de x dx, ok? E esse procedimento de você encontrar a derivada de uma função e usar outra função para integrar, você encontrar a derivada de f e depois você usa a integral para encontrar g. Depois disso você substitui nessa integral aqui, aí você tem as ferramentas necessárias para poder calcular a integral original. Então, esse método diz respeito à integração por partes, que é usado quando há funções que são multiplicadas. Geralmente é assim, né? Só que existe um outro método bem mais interessante, que é chamado método DI. Método DI. Como é que funciona esse método? Bem, o costume
nos leva a escrever o D e o I dessa forma. E embaixo do D você colocar a função que você vai derivar. Vamos supor que a função que eu vou derivar seja uma f de x. E a função que eu vou integrar seja um g de x. Do lado aqui do f de x, eu coloco mais. Aí eu vou derivar o f, e eu vou ter o f' de x. E aqui eu vou integrar o g, e eu vou ter a integral do g com relação a x, né? Vai ser dessa forma. Do lado do f' de x, eu vou colocar um sinal negativo. E eu vou alternando o sinal à medida em que eu vou derivando essa função e integrando essa função de cá. Então, à medida que eu vou derivando o f, integrando o g, né, e suas funções, eu vou alternando o sinal para positivo, negativo, enfim. Até que a função que eu usei para derivar chegue a um valor zero, se for um polinômio. Com certeza, se você derivar um polinômio sucessivamente, em algum momento você vai chegar no resultado nulo. Por isso que, no caso do polinômio, você nunca deve usar o polinômio para integrar, porque senão você vai aumentar o grau, né, do polinômio, ficar aumentando direto e nunca vai conseguir chegar no resultado. Agora tem algumas funções que são casos de funções cíclicas, né, como exponencial, as funções trigonométricas, que são funções que quando você deriva e você integra, em algum momento você chega no mesmo resultado da função original. Isso é um caso que nós vamos tratar disso também. Então, você tem que chegar num resultado nulo quando você vai derivar um polinômio sucessivamente. A integral você pode chegar em qualquer resultado. Vamos supor que seja um resultado w de x. Você chegou no resultado integrando sucessivamente que está na mesma linha, né, que aquela derivada que resultou no valor nulo. Essa última linha, você vai fazer o seguinte. Você vai... Assim, claro. Como você vai fazer o processo para obter o resultado da integral? Você vai pegar o primeiro termo da derivada, né? Você está derivando a coluna D. E você vai multiplicar pelo segundo termo dessa coluna I. Aí você faz sucessivamente esse processo. Pega o segundo termo da coluna D e depois multiplica pelo terceiro termo da coluna I, certo? Supondo que tem um terceiro termo aqui. E a igualdade dessa integral vai ser justamente o resultado dessas multiplicações sucessivas. Não se esqueça de multiplicar pelo sinal mais ou menos aqui. Nesse caso, vou ter f de x vezes a integral de g de x dx. Agora, menos, né? No caso seria mais o resultado dessa integral, só que como tem um menos aqui, você coloca o menos. F' de x vezes a integral desse resultado, a integral disso aqui, né? E assim sucessivamente. Vou até colocar entre parênteses aqui, porque pode ser que essa função essas duas funções, né, sejam negativas, e o negativo vezes o negativo vai dar positivo. E no final das contas, essas duas funções que restaram na última linha, você vai pegar a integral delas, da multiplicação delas. Vai ficar mais a integral de 0 vezes w de x dx. 0 vezes alguma coisa que não seja infinito é zero, certo? Então a integral disso aqui na verdade é zero. E o que sobra é o resultado do procedimento. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo seria eu pegar a integral
de x exponencial de x dx. Vamos aplicar o primeiro método, que é esse aqui, né? É a integral de f de x, integral de f de x, dg dx, dx igual a f de x vezes g de x, menos a integral de df dx, g de x dx. Eu preciso encontrar quem é f de x, quem é g de x. E quem é df dx df dx e g de x. Preciso encontrar essas funções. Se eu assumir que o f de x foi igual a x e o dg dx foi igual ao exponencial de x, isso implica dizer que a derivada de f com relação a x vai ser 1 e o g, caso eu efetue o procedimento de integração com relação a x em ambos os lados, vai ser a própria função exponencial. Vou omitir o caso da constante, né, aqui, porque no final das contas eu vou ter constante mais constante que é uma constante, certo? Eu vou colocar aqui só para vocês verem, né? Então vai ficar exponencial de x mais c, certo? Então vamos colocar todos esses termos dentro da definição. Então fica a integral de f de x, que é x, dg dx, que é exponencial de x, dx igual f de x, quem é f de x? É x, né? G de x é exponencial de x mais uma constante. Menos df dx, df dx é 1, a integral de 1, vezes g de x dx, que é g de x. G de x é isso aqui, né? Exponencial de x mais c dx. Então, integral de x exponencial de x dx é igual a x exponencial de x mais x vezes c menos a integral da exponencial de x dx mais c integral de dx. A integral de x exponencial de x dx é então x exponencial de x mais x vezes c menos a integral da exponencial de x exponencial de x mais c, que é uma constante, a mesma constante daqui, ó, certo? Integral de dx é x, então vai ser c vezes x. Como o produto, nesse caso, é comutativo, isso aqui também pode ser escrito como x vezes c. E menos também, né? Porque esse menos é, na verdade, para esses dois termos. Então, menos. Então, como eu tenho isso, menos isso, dá zero. E no final, essa constante some, né, como vocês podem ver. Só que tem a constante da integração aqui, na verdade, né? A constante dessa integral, que, na verdade, é necessário, obviamente, que eu vou chamar de k, porque é uma integral indefinida. Então, você precisa colocar a constante aí. E o resultado fica como sendo esse aqui para... Ah, sim, pera. Preciso dizer que se trata de uma constante, né? Para todo C, K pertencente ao conjunto dos números reais.
Então, tá aqui. Esse é o resultado, né? Agora vamos fazer pelo método DI, para ver se obtemos o mesmo resultado que fazendo essa integração pela definição de integração por partes. Então vamos lá, fazendo pelo método DI. Como é que fica pelo método DI? Você coloca um D aqui, um I aqui, embaixo do D, né? Você faz duas colunas. Uma é o D, que são as derivadas sucessivas, e uma é o I, que diz respeito às integrais sucessivas. Na primeira linha, abaixo do D e do I, você coloca as funções que você vai derivar e integrar. Na coluna do D, você coloca a função que você quer derivar. A dica é, sempre você vai colocar a função que você vai derivar como sendo o polinômio. Nesse caso nós temos o x, né? É um monômio. E a função que você vai integrar, na verdade, é exponencial de x. E aqui do lado você coloca o mais. Então vamos lá. Derivando x, você vai ter 1, que é você vai derivar com relação à variável que está sendo integrada. Então, x, derivada de x com relação a x é 1. E coloco o menos aqui, você vai alternando o sinal. Derivada de 1 é 0, coloco um mais aqui. Pronto. Chegou no zero, parou aqui. Agora você vai seguir para integrar a exponencial de x. Integrando a exponencial de x com relação a x, vai ficar a exponencial de x. Integrando ela de novo, vai ficar a exponencial de x. E você para na mesma linha que você parou a derivada. Agora, você faz aquele procedimento de multiplicar o primeiro termo da coluna da derivada pelo segundo termo da coluna da integral. Multiplica esses dois. Não esquece de colocar o sinal, né? Como é positivo sempre o primeiro. Então, e esses dois são positivos, então vai ser positivo, né? Então, fica x exponencial de x. Agora você pega o segundo termo da coluna da derivada e multiplica com o terceiro da coluna da integral. E multiplica por menos 1. Fica mais menos 1 vezes exponencial de x. E aqui, no caso, fica menos exponencial de x, né? Menos exponencial de x. Agora você soma com a integral da multiplicação dos últimos termos. No caso, se tiver 0 vezes exponencial de x dx. Integral de 0 vezes alguma coisa que não seja infinito, dx, é 0. Né? Então, fica 0. E você soma com uma constante. Vou chamar também de k. Olha só. Tivemos o mesmo resultado que a integral feita pela definição no menor custo de tempo, né? Então, esse método é realmente fascinante. Você consegue resolver o problema que dá o mesmo resultado pela definição, só que bem mais rápido. Então, eu sugiro que vocês façam as integrações por partes através do método DI, certo? Eu farei alguns vídeos com outras integrais usando o método DI. A próxima será a integral do seno de x exponencial de x dx. Nesse caso, é importante pontuar que a função que você vai derivar, você vai integrar, não importa nesse caso. Por quê? Porque você derivando o seno, você vai obter o cosseno. Derivando o cosseno, você obtém também o seno de novo, só que com sinal trocado, obviamente. Só que a função é praticamente a mesma, né? O que muda, na verdade, é o fator multiplicativo por menos 1. Então, você sempre vai voltar na mesma função, você ficar derivando sucessivamente e integrando também. O ponto é, quando você tem esse tipo de integral para fazer, você deve realizar derivações e integrações sucessivas a ponto de você ter uma integral no final que, somado a ela,
dá 2 vezes ela e você tem um resultado a partir disso. Vamos ver. Vamos, nesse caso, derivar o seno, né? Eu vou usar o seno para derivar e a exponencial de x para integrar. Aqui do lado eu vou colocar um sinal positivo. Derivando o seno, eu tenho um cosseno de x. E aqui eu coloco o sinal negativo. Integrando exponencial, fica com exponencial de x. Derivando o cosseno de x, eu tenho menos seno de x. E aqui do lado eu coloco um sinal positivo. Integrando o exponencial, eu fico com o exponencial de x. Eu vou parar por aqui. Por quê? Porque eu já sei que a integral da multiplicação desses dois vai dar a mesma integral que eu quero encontrar. Só que aqui vai ficar com sinal negativo. Então, de um lado vai ficar com sinal negativo e do outro vai ficar positivo, que é, na verdade, essa, né, que eu quero encontrar. Então, eu passo uma para o outro lado, somando, e no final das contas eu encontro o resultado. Vamos ver. Eu pego esse primeiro termo da coluna da derivada, multiplico com o segundo termo da coluna da integral. Então, o resultado fica sendo exponencial de x, seno de x, colocar exponencial em primeiro lugar. Eu pego o cosseno, multiplico pelo exponencial, né, na terceiro membro da integral, da coluna da integral, e eu não posso esquecer do sinal, né, negativo. Então, menos exponencial de x, cosseno de x. Certo. Agora eu vou somar com a integral da multiplicação dos dois termos. Aqui fica menos seno de x vezes exponencial de x dx. Esse menos sai para fora da integral, eu posso colocar ele aqui, e fica a integral de exponencial de x seno de x dx, que é a mesma integral. É a mesma. Ó. É a mesma integral que eu quero encontrar. Portanto, eu pego essa parcela, passo para o outro lado, esse termo, né? E eu fico com exponencial. Na verdade, vou colocar ele aqui. Isso implica que eu fico com 2 vezes essa integral igual a exponencial de x. Vou colocar em evidência aqui, vezes seno de x, cosseno de x. E a integral desse carinha fica sendo exponencial de x dividido por 2 vezes seno de x menos cosseno de x. Você coloca aqui mais uma constante arbitrária, c. Olha só que rapidez, né? Você resolve essa integral a partir do método DI. Então, nesse caso, eu tive que obter a mesma integral que eu quero encontrar para que no final das contas eu some elas e me dê o resultado restante, né? O resultado das derivações e integrações restantes. Porque nesse caso, se você for derivar e integrar sucessivamente, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que quando se trata de funções que você sabe que derivando e integrando você vai encontrar ela mesma em algum ponto, você tenta justamente encontrar as funções que fazem parte da integral que você quer calcular, para que no final das contas elas possam se somar, né? Como aconteceu nesse caso. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de integração por partes. Depois eu publico mais alguns conteúdos acerca de integração por partes. É muito importante para quem está no curso de Física, Matemática, Química e também para quem gosta, né, de realizar esses procedimentos de cálculo.